E aí, pessoal, beleza? Aqui na TV UC, ou na Ponta dos Cascos de hoje, é muito especial. Nós vamos conversar sobre os bastidores e as tendências do mercado de ferramentamento a partir de uma visão muito diferente. Checa aí. Hoje nós estamos aqui na loja da UC, né? Que é a nosso novo xodózinho, que é a nossa nova loja, e eu tenho o prazer imenso de receber o Jasli Lemos, que é gerente nacional de vendas do Grupo Mustad no Brasil. O Grupo Mustad, vocês sabem, ele é global, e a operação do Brasil ela é muito bacana, porque ela é muito forte, ela é muito consistente há muitos anos. Só para vocês terem uma ideia, a Mustad é nossa parceira desde 1997. E sabe quando a UC nasceu? Em 1997. Então, assim, é uma história de Brasil, é uma história de equipamento, ferradura, um monte de coisa que vocês já sabem aí. Eu tô com o Jasli e com o Danilo. O Danilo, que é o cara do Na Ponta, que mora aqui em Sorocaba, é o nosso ferrador, é o cara que grava bastante com a gente no Na Ponta. E a proposta de hoje é aproveitar um pouquinho da visita do Jasli para gravar sobre essa coisa dos bastidores do ferrajamento e as tendências, o que ele enxerga, porque é um cara que estuda esse mercado e estuda a parte tanto financeira como operacional toda, marketing um pouquinho. Como é que eu faço esse produto chegar da melhor maneira possível, num custo que seja bom para a fábrica, num custo que seja bom para o cliente final e assim vai. Porque a gente está sofrendo umas mudanças enormes como mercado de cavalo, vivendo tempos que a gente não estava acostumado, muitos reajustes, muitos aumentos, ração, feno, serragem, tudo subindo muito. A gente ficou meio perdido com o mercado e como é que eu passo esses reajustes, como é que eu faço essas mudanças. Ao mesmo tempo, experimentando várias situações diferentes das pessoas querendo novas experiências com o cavalo e assim vai. Então, a proposta, antes de começar a agradecer vocês dois, agradecer ao Jasli, agradecer ao Danilo por estar conosco aí. A gente pegou de última hora para fazer, porque eu acho importante, e acho que o Na Ponta, a própria TV UC tem essa função de clarificar, de explanar, ou mesmo de colocar um pouco das razões pelas quais nós estamos vivendo essas mudanças para o mercado como um todo. Isso não serve só para ferrador, não. Nós vamos falar, o tema central vai ser mais o ferrajamento, mas a ideia é que a gente fale sobre o mercado. Então, Jasli, obrigado, Danilão, show de bola. O que você está sentindo, cara? O que você está vendo dessas mudanças? Por que eu te pergunto isso? Por exemplo, nós nunca tivemos, no nosso caso aqui de centro de treinamento, tanto aumento de ração. Uhum. Aí você vai lá, liga na fábrica de ração e fala assim, velho, o que está acontecendo? Só aumenta, só aumenta. Você vai descobrir, há um aumento de matéria-prima, há uma flutuação de câmbio, né? Uhum. Dólar sobe, tem reserva de milho para ser exportado, o cara do milho não quer mais vender no mercado interno, prefere vender para fora por causa do dólar. Quer dizer, dentro do nosso mercado existem submercados ou outros mercados que abastecem o nosso mercado. Matéria-prima e assim vai. Vamos começar com ele e depois eu quero saber o que vai acontecer no seu mercado. Você vai ter que ficar dando aumento para nós porque ele deu aumento, porque o ferro subiu, porque... Como é que nós vamos fazer? Margem de centro de treinamento, foi embora. Uhum. Foi embora. E não é culpa de ninguém. Não é culpa de um elemento. Não subi porque eu quis e assim vai. Como é que você enxerga tudo isso? Aloysio, antes de mais nada, te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Um prazer enorme estar voltando depois de tanto tempo. Esse período de pandemia a gente não veio aqui, né? Claro. E é um lugar que eu tenho um carinho muito especial aqui ao UC. Eu completei recentemente 8 anos na Mateis. E eu cheguei nesse mercado sem saber nada. Muito do que eu aprendi foi aqui na UC. Legal. Nas conversas com você, né, que tem um conhecimento absurdo de mercado. Te agradeço imensamente por isso. Então, um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite também, para a gente poder esclarecer para os ferradores, né, principalmente, que é o nosso cliente, o que é que se passa por trás, né? O que é que vem causando todo esse aumento de preço. E é uma história um pouco longa, que a gente tem que ir para o início da pandemia, né? Quando a gente começou lá, que chegou a pandemia, que todo mundo, lockdown, muita gente parou de trabalhar, e aí quebrou toda a cadeia produtiva. Ou seja, desde a produção do aço, do minério de aço, as pessoas deixaram de ir para as minas porque estava todo mundo com receio, né,
da questão da aglomeração, ninguém entendia o que era o coronavírus. Então ali você teve uma ruptura da produção da matéria-prima base, que é o aço. Aí quando a demanda foi voltando, porque ninguém esperava, eu fiz uma projeção de ter uma queda de 30% no volume da matriz. Olha só. Isso, graças a Deus, não aconteceu, porque era completamente imprevisível. A gente está vivendo um momento sem precedentes. Então a gente não tinha como fazer uma previsão de vendas. Quando a demanda voltou, a indústria que transforma o minério de aço, ela não estava conseguindo mais acompanhar. Você vê que toda a cadeia do aço ela foi comprometida. Desde automóvel, material de construção, no nosso segmento arame, por exemplo. Olha o preço de arame. Como é que está. A gente tem situações aí do arame aumentando mais de 100%, chegando a 150%. Então, teve todo o impacto. Na própria Matheus Borg, é o que a gente chama de custo Covid. O que é o custo Covid? É quando a gente teve, além da ruptura da cadeia produtiva, os nossos funcionários que ficavam afastados em função do Covid. Então, por exemplo, a gente chegou ao momento de ter 15 pessoas afastadas na Matheus Borg, ou seja, separar uma linha de produção. E que não foram dispensadas, foram afastadas. Foram afastadas por segurança, lógico. E aí o caixa vai indo. Evidente. E fora isso, Luiz, a gente teve que fazer toda uma adaptação para receber as pessoas com segurança. De investimento em máscara, no álcool gel, tudo que todo lugar está fazendo, né? Mas isso é o que é o chamado custo Covid. E teve um impacto enorme, que a gente ainda está tentando entender. Agora, infelizmente, a gente está às vésperas do maior aumento da história em função do que está acontecendo, né? Porque a gente vê todos os nossos insumos sofreram severos impactos nesse momento. O aço sofreu 62% de aumento. Repito, 62% de aumento. Meu Deus. Desde dezembro. O papelão, onde a gente coloca os nossos produtos, subiu 80%. O plástico, que envolve joguinho de ferradura, 40%. E agora, recentemente, a energia elétrica, com 52% por causa da seca que a gente está passando, né? Então você para pensar. Quer dizer, quando eu estou lá na loja e olho o pacotinho de ferradura. Você imagina que tem toda essa cadeia? É isso que eu ia falar. Quer dizer, eu enxergo ferradura. Isso. Né? Engraçado. Não é engraçado? Eu enxergo ferradura. Né? Se eu pegar um livro, eu enxergo um livro. Agora, o que tem atrás da coisa, né? O que faz aquilo nascer e virar um jogo de ferradura é muito complexo e muitas vezes o mercado não entende. E eu estava, eu estava pensando outro dia, quer dizer, porque aconteceu com a gente, por exemplo, couro subiu pra caramba, né? Sim. Então a sela, nós temos uma sela do nosso modelo aqui e tal, ela sofreu um reajuste de quase 50%. 30% no preço final dela, correto? No preço final dela. Aí nós fomos entender, o que aconteceu? Não, vem aqui que eu vou explicar. Mais ou menos a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, eu fui lá com o meu celeiro para entender. Cara, você subiu muito. Não, mas eu vou te explicar. Quer dizer, o doido dessa história, por exemplo, é que o preço final subiu, mas a margem não. Sim. E é o que está acontecendo aqui comigo hoje, por exemplo. Então, quando eu fui entender a história da minha cela, foi porque nós descobrimos, a Europa e os Estados Unidos descobriram o Brasil como um bom fabricante de cela. Uhum. O dólar disparou, a relação com o real ficou boa para quem tem dólar. Sim. O cara compra hoje aqui, muito mais, com importação, com tudo, com imposto, muito mais barato do que fabricar lá, numa qualidade top. Uhum. O que os celeiros, principalmente os caras de armação, falaram? Eu vou vender para esses caras. Eu vou dizer que eles estão errados. Se você não venderia, eu não venderia, talvez. Uhum. E aí, a cela subiu de preço aqui no Brasil. Por quê? Porque aí entra um pouco da lei da oferta e da procura. Quer dizer, gerou escassez. Sim. Se você quer, tem que ter mais caro. Qual é o reflexo disso? Numa cela é que tudo isso impactou no aumento. Mas na prestação do nosso serviço, por exemplo, de treinamento, hospedagem de cavalo, nós tivemos reajuste de ração, tivemos reajuste de feno. Todo mundo teve. Quem está assistindo aí sabe disso. E são reajustes muito maiores do que você consegue repassar para o seu custo, né, Luiz? Esse é o problema. Porque eu não posso chegar para o Danilo, que tem um cavalo aqui comigo, e falar assim, subiu de novo, tá? Então vai subir tua pena. Não posso ficar subindo todo mês. Correto. Né? Então, a gente sobe, a margem vai se estreitando, só que o valor final impacta mesmo.
É que o mercado está todo interligado, né, Aloysio? Exatamente. Então, assim, você sabe, você quer continuar vendendo, seu cliente quer continuar consumindo, porém o poder de compra vai abaixando, o real perdeu o valor, né? A gente sabe, você tem que continuar viabilizando o seu negócio, que é o nosso caso. Você vê, eu falei aí de 62% só da matéria-prima, que representa 60% do custo de produção para a gente. Porém, como fica para o ferrador? Pois né? é agora. Quer dizer... Que essa é a grande pergunta agora, né? Que o ferrador consegue repassar esse valor para o cliente dele? A gente sabe que é muito difícil, que é uma missão árdua. O mercado ele é completamente interdependente, né? Então a gente precisa viabilizar o produto para eles e evidentemente que eu não vou aumentar 62%. Falo como o Matheus Borg, como Mustad Brasil, para o ferrador, porque não vai absorver isso aí. A nossa margem também reduziu bastante. Então a gente está... Como é que fica? Danilo, agora a bola tua. Como vem sendo a sua realidade? Porque quando você chega para mim e fala assim, ó, vou ter que aumentar, você fala, ferrou, cara, porque né, dependendo da maneira como eu opero o meu negócio, eu sou impactado. Quer dizer, eu sou impactado de qualquer maneira, mas porque existem maneiras do centro de treinamento trabalhar com o ferrador. Ou o ferrador cobra só de mim e eu repasso isso para o meu proprietário, ou ele cobra direto do proprietário. Ao cobrar direto do proprietário, ele corre o risco de ser uma escolha, né? Quer dizer, ele corre o risco do proprietário falar assim, ó, meu, não quero com você porque eu consegui o Martim que é mais barato. Isso me dificulta a vida, porque cada hora eu tenho um ferrador aqui dentro, eu não fidelizo com ninguém e fidelização é uma coisa super importante. A hora que ele passa para mim esse aumento, esse reajuste, sou eu que tenho que comunicar e eu vou meio que jogar a culpa nele. Falar, o cara subiu, né? Mas eu perdi margem. Não porque eu ganhe em cima dele, porque a gente aqui, por exemplo, só repassa o que ele cobra, mas porque o meu fluxo financeiro ficou pior. Correto. Não é isso? Quer dizer, então, como é que você está lidando, como é que os ferradores estão mexendo com isso? Além de reclamar do aumento, porque a gente também reclama, mas... sim. Mas tá aí, não tem muita escolha, né? A galera vem direto e fala, pô, não é possível, a ferradura vai subir outra vez, né? De novo, tal, não sei o que, agora mais 20%, que, né? É uma margem bem alta, né? E vira e mexe a gente fica conversando, né? O pessoal que vem gravar os vídeos aí com a gente também, a gente conversa bastante sobre isso. Que nem muitos ferradores já aumentaram, por exemplo, esse ano, né? Já tiveram lá, né? Fizeram um cálculo e reajustaram nesse ano aqui. E muito possível, talvez eles não consigam reajustar novamente, porque entra naquele negócio, né? Toda vez que aumenta, né? Você vai reajustar, você vai fazer isso. Então talvez, né? Nesse esquema todo, talvez, né? A pandemia em si, todo o esquema, né? O cara é difícil porque foi uma coisa tão, sei lá, impactante, pegou no susto, que o cara não teve tempo talvez de se planejar muito. Eu, por exemplo, não me planejei, né, esperando Ninguém se planejou, meu amigo. Não tinha como se planejar, exatamente. É um momento então, assim, sem precedente. talvez o ferrador aí agora, né, vai passar um período onde a margem dele talvez seja menor, ele vai ter que segurar esse esquema e se ele conseguir, né, virar o ano e fazer o reajuste. Virar o ano e fazer um reajuste, ou se ele não fez, né, e esperou esse tempo todo aí, agora é a hora também dele, né? Agora tem diversas coisas que o cara vai ter que entender, né? Além disso que eu não imaginava, por exemplo, também a gente não para pensar que o pacotinho da ferradura, o adesivo, o ferro, o papelão, o transporte e sei lá, né? Então é uma coisa que às vezes o cara briga muito e fala, pô, subiu o ferrador vive como isso, aquilo e tal. Olha, para você ter uma ideia de outro mercado aí, ração, por exemplo. Margem de ração de cavalo, cara, ela quando chega a 4, 5% pode soltar rojão. Imagina só. Como tem que apertar, louco, né? Quer dizer, você paga R$90 num saco de ração hoje em dia, 94, um saco que era historicamente 75, 78,
tá para 90. Agora, você acha que o cara... Eu falo sempre isso, apesar de ser difícil para nós não podemos achar ou entender que o cara resolveu, acordei e aumentei. Claro que não, Luiz. Não existe isso. Isso é um mercado absoluto. Se o cara faz isso, ele é absolutamente amador e ele vai morrer. Isso. Agora, quando você entra numa esfera de ter que passar reajustes, a estratégia tem que ser muito boa por parte do ferrador. Quando eu falo estratégia no bom sentido, quer dizer, analisa o teu mercado, analisa os teus clientes, analisa o perfil deles. A conta tem que fechar para todo mundo, né, Luiz? Tem que fechar para todos. Exatamente. Só que eu acho que vai ter uma coisa, o grande susto que o mercado vai levar é em cima da qualidade. Porque agora, com essa realidade, é que a qualidade tem que se mostrar. Tanto do produto como do serviço. É uma questão. Isso. Porque você passa a ser, eu falo sempre assim, você quer ser como produto ou serviço, você quer ser uma solução ou uma opção? Né? Então assim, não, larga a mão de Musteri, vamos colocar a ferradura Nossa Senhora dos Remédios. Beleza, coloca a ferradura Nossa Senhora dos Remédios. Com o cravo São Judas, tá bom. Só que, cara, então por que você já não usava isso antes? Correto. Não é isso? Quer dizer, não, vou tirar daqui, da UC, vou levar para o outro. Então por que já não levava antes? Isso. Então, há um fator nesse entremeio todo que eu acho que vai ser o grande filtro daqui para frente, porque quando a gente fala assim, existem coisas que a pandemia trouxe que nunca mais vão deixar de existir. Correto. Né? Talvez a percepção de qualidade seja uma delas. Possivelmente, Luiz. A percepção de qualidade de serviço, de atendimento, de produto, né? Seja uma delas. Por quê? Porque todo mundo está mais perceptível e sensível à qualidade. Já que eu tenho que gastar, onde eu vou gastar? Exatamente. Né? Aquela história, o melhor que o seu dinheiro pode comprar. Nós estamos falando de qualidade. Sim. Com certeza. Né? Então, o interessante dessa história é que quem já vinha numa trajetória de qualidade, de atendimento, talvez sinta menos como cliente o reajuste e talvez sinta menos como prestador de serviço a queda da margem do que empresas e prestadores de serviço que vinha nas coxas. Com certeza. Acho que vai ter esse filtro, não Com vai? certeza. Ô, Aloysio, e outro tema que eu acho bastante relevante é o seguinte, como a gente estava resgatando aqui o início da nossa conversa, que eu falei que o mercado inteiro está interligado, como realmente está. É o momento da gente ter mais união do que nunca. Porque veja bem, como eu falei, que a gente está tendo 62% de aumento só na matéria-prima, a gente está repassando 20%, a gente está sendo parceiro do ferrador nesse momento, porque a gente não está repassando todo o aumento que está sofrendo. Como você bem falou, as margens se reduziram, né? O ferrador está tendo que fazer esse sacrifício também, que a gente sabe que é muito difícil a negociação de vocês com os proprietários, com os donos de aras e aí vai, né? Mas é um momento que a gente precisa de muita união, Danilo, porque assim, principalmente o ferrador, né? Que o ferrador tem que fazer o cálculo, eu penso, né, desses 8 anos que eu estou trabalhando com vocês aí, de que ele vive do que ele produz. Então, se você toma um coice, por exemplo, você fica afastado, o que é que vai acontecer com você? Você tem que ter um movimento de valorização do profissional, do ferrador, para que ele possa cobrar mais. E é isso que a gente vem fazendo ao longo desses anos todos, né, Aloysio? Você sabe que quando o Danilo é que nem, sei lá, irmão meu, filho daqui da casa, foi criado aqui como profissional. Quando estourou esse negócio da pandemia, em março, né? A gente pensou que acabou o mundo, né? Eu sentei um dia aqui, era uma quarta-feira. Foi o dia que São Paulo decretou lockdown e eu sentei aqui e falei, rapaz e agora? Do céu. Porque até março nós estávamos naquela pegada de falar assim, você vê, aconteceu o carnaval, não deu nada. Isso. Deve ser não vai chegar aqui. Deve ser um negócio que não chega, nós moramos na fazenda. Mas daí quando chegou aquilo, eu falei, rapaz, agora... Isso é seríssimo. E aí eu comecei uma das saídas que eu tive, que eu encontrei, foi estudar, ler livros sobre as empresas que entraram em crise profunda. Eu ainda não estava numa crise profunda e graças a Deus não entrei como empresa. Mas o que o cara faz? Por conta de alguma situação externa que ele não controla, o que essas empresas fizeram? E aí eu aprendi um termo que é a criatividade empresarial. Quer dizer, como é que a gente
E para você ter a criatividade empresarial, você tem que sair do seu microcosmo e pensar no macro em termos do seu mercado e não da sua empresa mais. Correto. Então eu fui estudar mercados da educação, que é o meu trecho, e fui estudar mercados do cavalo, como é que isso ia ser em termos de comportamento do mercado. Uhum. E aí, cara, o que a gente descobre é que quando um mercado se encontra num problema, unir o mercado através da criatividade empresarial é muito mais importante do que pensar em si próprio. Perfeito. E aí, você pega no nosso mundo do ferrajamento, você tem a Mustad, que é o fabricante. Você tem a OC, que é uma das parceiras. Você tem a Associação de Ferradores, que é o que, né, o que conglomera os caras, é uma entidade de classe. Você tem os próprios ferradores como grupo forte nessa história. E você tem o próprio cliente final, o lojista, o cliente da Mustad, que é o cliente do Aloysio, que é o cliente do ferrador. Se o pensamento não for macro nessa hora, e quando eu falo pensamento, não é que nós vamos chamar todo mundo para discutir. Uhum. Todo mundo vai ter que baixar um pouco a guarda e falar assim, ó, para eu continuar... Para viabilizar, exato. Só que percebe, na minha visão, todos nós, em detrimento de continuarmos, perdemos. Sem dúvida. Não teve saída. E é esse o pensamento. Todo mundo perdeu, então eu vou perder junto também, para poder pelo menos, né, é o famoso depenado, mas cacarejando. Estamos aí. Estamos aí, de um jeito ou de outro. A gente está falando de tudo que causou o caos, né? Que existe um caos por trás. Só que por que está aumentando o preço já com tanto caos assim, né? Primeira lei de mercado, oferta e demanda. Então, assim, acho que agora a gente está indo agora analisar por que essa demanda cresceu tanto, que está crescendo, né? Então, a gente está no mercado que eu considero muito privilegiado. E, honestamente, eu estou muito otimista para o mercado de agora em diante. Se você olha que bom, 3 opiniões, diferentes segmentos, que apesar de estar no mesmo mercado, estamos em segmentos diferentes, né? Educação, produto e serviço. Então, a gente tem, olhando para fora, um pouco o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, tinha um consultor que eu sigo ele sempre falava que é bom olhar para a Europa e para os Estados Unidos como uma bola do cristal, né? Bola de cristal, o que está por vir? O mercado está efervescente nos Estados Unidos e na Europa. Eu falo isso como representante de uma empresa global. A Mustad não está dando conta de produzir nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Começou-se a observar um movimento de interiorização das pessoas saindo dos grandes centros, indo para o interior, que perceberam que não precisava mais trabalhar de casa, que tem um clima muito mais agradável, que às vezes um custo muito mais barato na cidade do interior, principalmente na Europa, do que nas cidades pequenas, nas grandes cidades, né? Então isso está trazendo as pessoas para o cavalo e aquilo que a gente sempre fala. No mundo do cavalo não tem quem goste mais ou menos. Ou gosta muito ou não gosta. E se essa tendência ela vem para ficar, né? Você sabe que a gente viveu isso aqui, né, cara? O que apareceu de cavalo pra gente treinar e hospedar, o que apareceu, as hípicas do interior, os lugares do interior, todos sofreram esse impacto. O próprio mercado imobiliário, por exemplo, né? Não, nem se fala. O mercado imobiliário aqui no interior explodiu. Exato. Aluguel de casas por 1 ano, aluguel de casas por... De chácaras. De chácaras, sim. E é engraçado porque você fala assim, pô, tá cada vez mais caro e cada vez tem mais gente. Impressionante. Aí dá uma vontadinha, sabe do que? Ele fala, então vamos tocar o pau e tocar aumento na turma. Aí é a irresponsabilidade. Aí é o erro. Você só pode, na minha opinião, a vontade de ganhar mais não tem nada a ver com margem. Isso. Já reparou isso? Quer dizer, você pode subir teu preço quanto você quiser. Se você for ferrar a X quilômetros a mais do que a tua conta permite, você está perdendo. Simples assim. Você está cobrando mais, mas você está perdendo. Então, eu posso pegar um mundo de cavalo aqui e falar assim, vou construir mais cocheira, cara. Estou perdendo. Por quê? Porque mais cocheira, mais gente, mais insumo, mais, quer dizer, a margem continua igual. Eu cresço, mas a minha margem não aumenta. Agora, se eu não tenho um aumento de custo e consigo aumentar o valor, aí eu começo a jogar. Mas isso não está acontecendo. Não.
Não tá para ninguém. E provavelmente em todos os mercados. Não estamos falando só de cavalo, não. Sim. Para ninguém está acontecendo isso. Eu vou aumentar e meu custo ficou aqui. Não está acontecendo. Eu vou aumentar porque o meu custo subiu. E a conta que o prestador de serviço tem que fazer é a conta do valor em termos de valorização e não em termos de valor financeiro. Correto. O quanto você é valorizado. O quanto o seu cliente aqui fala assim, ó, você vai ferrar meu cavalo? Vou, mas eu queria JK. O quanto isso começa agora a ser uma realidade. Pois é. Porque já que eu vou ter que gastar, que eu gaste com alguma coisa que é firme, que tem história, que tem comprovação, que tem... E isso chama-se valor de marca. Com certeza. Nenhuma marca é valorizada à toa. Você vê, né, Luiz, nos próprios programas aqui da UC, eu assistindo lá o Danilo, o Guilherme Celentano, conversando com o Cícero Rosa e tal, todos os ferradores falam que nunca trabalharam tanto, que está um momento também, né, de bastante serviço, né, Danilo? Mesmo com todas as dificuldades. Mas é isso que você está falando, a questão de você mensurar a quantidade versus a qualidade do que você está produzindo, é de extrema relevância. Mas é muito interessante também notar essa tendência de crescimento no mercado, né? Se esse público vem com essa paixão pelo cavalo, que a gente já observa no mercado como tudo, isso é muito positivo para a gente. E claro que vão aparecer marcas novas, ferradores novos, centros de treinamento novos. O importante é qual é a pegada desses caras. Eu quero viver só um momento? Eu quero viver uma história, como você tem a sua, a Munster tem a dela, eu tenho a nossa, a gente tem a nossa aqui. Como um Edson Pagotto, um Tenório, como um Celentano, como essas pessoas, quer dizer, qual é a sua história? Porque se você começa um negócio numa empolgação absolutamente financeira, você não está afim de construir uma história. Correto. Se você está vivendo uma história, isto que nós estamos passando, que é um momento de crise, o financeiro é uma consequência, né, Luiz? O financeiro se adapta. O financeiro ele faz isso aqui, ó. O seu financeiro, que é só uma pessoa, uma empresa desse tamanho, como é a Munster, que é global, ou eu que sou regional. Mas o que nós temos certeza? Que o ano que vem a Munster vai existir, que o ano que vem o Danilo vai estar ferrando, que o ano que vem você vai estar aqui, e que o momento possa ser outro. Talvez a crise seja outra ou não, talvez o momento seja, talvez a sua crise seja não ter produto para entregar. Talvez a sua crise seja mais cliente te querendo do que você possa pegar. Você sabe que a gente correu esse risco, né, Luiz? Pois é, então de falta de produto. A gente correu o risco de faltar o produto mesmo. Já imaginou? É. E é um problema bom, mas é um problema. Mas é um problemaço. Um baita problema, né, Danilo? Pô, se eu pudesse, eu queria ser 2 Danilo, porque daí eu... Não sei, se você é só um. Aí o que você faz? Vou subir preço para ver. Aí você sobe. Aí é um cenário bom, mas não deixa de ser um desafio. Porque aí você sobe, mas você perde uns clientes, daí você... E assim é a vida do profissional, do prestador de serviço, seja treinador, seja a área de educação, seja ferrador, seja produto. Assim é a vida das empresas, dos negócios, cara. Sim. São momentos, não estamos falando que daqui 2 anos vai continuar subindo, a gente também não sabe. E não estamos falando que daqui 2 anos vai ter mais ou menos cocheira que não seja, a gente não sabe. São tantas variáveis, né, Aloysio, que a gente tem que verificar, e mais do que nunca são variáveis que elas não são conhecidas, né? Porque se você ver, no momento que a gente esperava que fosse embicar todo o consumo, ele subiu, né? A China vem consumindo bastante, então a variável da questão da cotação, do dólar, como você está falando. E, no entanto, quando a gente passa para o ferrador, não para de aparecer cliente novo, né, Danilo? Não para. Cara, tá num volume muito... Não estamos conseguindo. Não estamos conseguindo. Eu tenho aí pelo menos 5, 6 cavalos esperando para entrar. Olha isso. Tem cavalo que eu já indiquei para amigo meu para falar, ó, cara, atende esse cara aí. Sim. E assim, eu vejo muito eles fazerem isso. Sim. Atende esse cara para mim, o ferrador ele tá numa pegada muito boa dessa. Isso tá muito legal. Eu tenho visto muito isso. Cara, eu acho que é por aí. Agora é saber ter calma, né? Saber ter estômago, saber viver um momento, saber viver cada dia, saber viver cada momento, porque... A palavra que mais usou-se na epidemia, eu acho que foi a tal da reinvenção, né? E a gente continua tendo que se reinventar e vamos continuar. Porque a gente quem disser agora que sabe o que vai acontecer, está mentindo. A gente está falando aqui de tendências baseado nesse momento, o que é que a gente acredita que vai acontecer.
Como nós três falamos, né, estamos muito otimistas com o que a gente está vendo nesse momento. Nós estamos fazendo as projeções, já começando a projeção para o ano que vem, começando a estudar o ano que vem, né? A gente começa no meio do ano a estudar o próximo ano. Se o que a gente está prevendo acontecer, quer dizer, a vacinação está indo bem, estamos chegando aí numa luz no fim do túnel, por menor que seja, mas estamos chegando. Cara, a nossa preocupação é qual é a qualidade da experiência que as pessoas têm que viver conosco. Que é a mesma sua, que é a mesma... Com certeza. E não tenha dúvida, o custo das coisas globalmente subiu, mas o filtro subiu. Agora é aquela hora, quem é bom, quem tem marca forte, quem tem produto bom, serviço bom, esses caras vão ser valorizados, porque de verdade havia um nivelamento meio que por baixo. Claro. E agora o filtro é outro. Vai ter uma seleção natural, né, Aloysio? Eu acho. E o que você falou é bem importante frisar bastante essa questão do que é um fenômeno global. Países que não conheciam a inflação estão conhecendo. Porque aumentou para eles também, né? Para que as pessoas não pensem assim, às vezes o pessoal fica olhando muito para o seu próprio universo. Mas é muito interessante você expandir isso e fazer que as pessoas percebam que está acontecendo isso no mundo inteiro. E eu acho que isso é uma injeção de ânimo. Por exemplo, ferrador que está começando agora. Cara, começa com mindset de alto nível. Alto nível que eu quero dizer é o seguinte, vai atrás só de qualidade. É o que eu passo. Não fica querendo ser pregador de ferradura. Claro. Cara, como é que eu consigo? Eu falo assim, qualidade, cara. Primeira coisa, ferra um cavalo tudo. Bem ferrado, estuda para isso, porque um cavalo bem ferrado te traz outro cavalo, te traz outro cliente, se ele ficar no dinheiro em si da coisa, no volume, Danilo, você traz muito isso nos seus vídeos, eu sempre acompanho, né, você falando de como foi a sua ascensão na carreira, né, que você se diferenciou bastante. Sim. Você não é um cara que ficou fazendo feijão com arroz. O arroz está ali, é gostoso, enche a barriga e tal, mas onde você está fazendo o diferencial, exatamente, está vindo justamente do seu aperfeiçoamento, né? Exatamente. E muita abertura, né? Eu acho que a hora é uma hora muito de você se desarmar. Sem dúvida. Isso aí. Vamos aceitar o que tem para hoje, vamos tocar e vamos... A pergunta que a gente tem sempre que fazer, né? Se você tiver que indicar alguém para fazer o serviço que você faz, tirando os caras que já são como você, mas já de carreira mais consolidada, quem que você busca? Novinho? Qual é o novinho? Qual é o ferrador de 2 anos de carreira que você indica para alguém? É aí que está o ponto. Por isso que quem está chegando, seja empresa, seja treinador, seja ferrador, tem que chegar com a moldura mental da qualidade. Exato. E saber que demora, né, meu? Saber que é assim, claro. Tem que construir essa história. Ô Aloysio, e você vê, o Brasil ainda é considerado um mercado em desenvolvimento, apesar de que a gente tem profissionais aqui com nível americano e europeu, sem sombra de dúvida. Isso vários palestrantes que vieram aqui falaram. Então, o que a gente estava falando da questão da união, para que esse mercado ele seja e continue forte, é muito importante nesse momento. Porque a gente tendo um mercado forte, a gente continua podendo desenvolver eles, como vocês muito bem fazem aqui na Universidade do Cavalo, trazendo palestrantes estrangeiros, desenvolvendo esse mercado. A gente não pode comparar o mercado de ferrajamento de hoje com o de 10 anos atrás, por exemplo. Mas nunca. E eu vou dizer outra coisa. Você já imaginou, veja bem, você já pensou agora, hoje, a importância do que nós fizemos junto, nós e a Mustri, ao longo desses últimos 10 ou 15 anos? Em trazer essas clínicas todas. Quanta gente aprendeu com a Associação de Ferrador, por exemplo, quanta gente aprendeu com ela nas clínicas deles? Muito. Quanta gente aprendeu com eles nas clínicas, às vezes com o Fábio, às vezes com o Pagoto, clínica com ferradores daqui mesmo. Os locais, lógico. Agora, nós estamos vendo a importância disso, cara. No momento de baixa, quem aproveitou tudo isso, e olha... Já podemos dar um spoilerzinho, né? Ano que vem nós vamos voltar, cara. Mas com fé em Deus, a gente está morrendo de saudade disso. Ano que vem nós vamos fazer clínica, ano que vem nós vamos... Exatamente. Ano que vem nós vamos mexer com a coisa. Mas só o ano que vem, tem que ser só o ano que vem, porque demora para preparar tudo isso. Mas muito, exato. É uma estrutura enorme. De novo, na ferradura no teu plástico, numa clínica, tem coisa para arrumar, para fazer ela sair bem feita. Exatamente. Então, agora é a hora de... entender a situação global, primar pela qualidade,
fidelizar o seu cliente, você ferrador, você treinador, se fidelizar a uma marca, claro. Sim. Porque na hora da calmaria, todo mundo vai olhar para trás e falar assim, quem tava lá mesmo, hein? É verdade, é verdade. Não é? Quem que chutou o pau da barraca e quem que ficou? Então, tudo isso que nós propomos nessa conversa aqui, são conversas que a gente tem, né, Jazi? Com certeza. Que a gente tem fora da tela aí, telefonando e conversando. Trocando o que ideia. Que você está achando? O que você acha que vai parar esse negócio? O que você está sentindo do seu mercado? E essas conversas são bacanas e é por isso que eu agradeço esse cara, porque tem que ter coragem para meter a cara aqui, viu, velho? Pois é, porque né? é só bordoada. Em mim também. Sim. E acho que em você também, porra, vai aumentar. Se esse cara aumenta meu preço, amanhã ele tá uma bordoada. Eu com ele. Mas, Aloysio, faz parte. Não, e a gente é consumidor o tempo inteiro. Se a gente vai no supermercado, Exatamente. Tudo aumentou, né? Então, assim, é bem interessante a gente... realmente, tem que ter coragem para vir aqui dar cara. Mas a gente tem, né, uma argumentação, não é porque a gente quer. E como a gente bem falou, tivemos que reduzir a nossa margem, não estamos ganhando mais nesse período. Ninguém né? tá. O próprio ferrador sabe que não tá. Exato. O treinador sabe que não tá. Todo mundo sabe. A gente sabe. A gente tá vivendo a mesma situação. Se bolacha, biscoito no supermercado ou ferradura, tanto faz. Leite, tá todo carne, mundo. Leite, tá carne, tá tudo. Exatamente. Muito bom. Obrigado, chefe. Prazer enorme. Obrigado. Foi ótimo. Aí, ó, manda esse vídeo para todo mundo, compartilha esse assunto é bacana. Não pode ter medo de discutir essas coisas, não pode ter medo de abrir o jogo dessas coisas. Por quê? Porque agora é a hora de pensar no macro e não no micro. Cada um tem que pensar o seu negócio, mas todo mundo tem a obrigação de pensar mercado. Para saber o que todo mundo tem que fazer, porque mais importante do que subir ou descer é permanecer no mercado, cara. Perfeito, É aí que é a pegada. Fechou? Tchau, obrigado, valeu!